Você sabe o que é MMA? Esse esporte tão divulgado ultimamente? As regras, como se preparar, quais as punições, como o atleta encara esse esporte. O nosso convidado de hoje é Mário Yamazaki. Ele é árbitro internacional de MMA. Não perca, daqui a pouquinho no Ponto de Equilíbrio. MMA, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas ou, se você preferir, artes marciais múltiplas. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos descobrir que consta como criador do MMA um brasileiro, o mestre em jiu-jitsu Carlos Gracie. Então, o MMA é uma modalidade esportiva que inclui técnicas de uma série de outros esportes de combate: jiu-jitsu, judô, karatê, aikido, taekwondo, savate, muay thai, boxe, kickboxing, wrestling, luta livre, luta greco-romana, luta olímpica e uma série de outros esportes. Marcela Lopes foi descobrir o que as pessoas sabem, o que as pessoas conhecem sobre MMA. Ótimo, Jantália. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre esse assunto. Você sabe o que é a luta do MMA? Sim, sei. Conheço brevemente sobre MMA, mas gosto um pouco de assistir também. Olhando, é uma luta livre, né? Sei, conheço. Quais são os seus lutadores favoritos no MMA? Eu gosto de assistir o José Aldo devido à garra e à história de vida dele, acho muito bacana. No momento, o Anderson Silva, né? Pela história dele. Bom, gosto bastante do Lyoto Machida, que ele vem do Karatê. O José Aldo, Ronaldo Jacaré e o Anderson Silva. E o que você mais gosta numa luta de MMA? O número de público que atrai, a influência positiva que tem, né? As técnicas que são aplicadas e o respeito dos atletas, respeitando a modalidade e levando como um esporte, não como violência. A agressividade, né, dos lutadores. Eu gosto do nocaute, né? Acho que o nocaute é a coisa mais bonita de se ver se tratando do MMA. Você participaria de uma luta de MMA? Fácil, de boa. Depende, tem que treinar bastante, né? Não, infelizmente, devido a fraturas que eu tive em outros esportes. Infelizmente, hoje eu não posso mais praticar. Nunca, jamais. Do Vale Tudo ao MMA é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Mário Yamazaki Júnior é um árbitro de artes marciais mistas. É um veterano na arbitragem de mais de 400 lutas de MMA. É coproprietário e opera uma corrente de escolas de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Sua família é tradicional nos esportes de luta. Tanto o pai de Mari Yamazaki Jr., Shigeru Yamazaki, quanto seu tio, Shigeto Yamazaki, possuem altas graduações no judô. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo na sua tela como você pode fazer para participar. Se você preferir, você pode mandar a sua mensagem através do WhatsApp, tem nosso Facebook. E, de repente, se você quer assistir novamente algum programa ou perdeu, você pode acessar esse canal exclusivo do YouTube. Ali, você acessando esse endereço no YouTube, você tem todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nesta noite é com imenso prazer que recebemos Mário Yamazaki. Ele é árbitro internacional de MMA. Mário, obrigado por ter aceito o convite. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu aqui. Vamos então explicar para o nosso telespectador. Primeiro, muita gente já conhece, é um esporte muito difundido aqui no Brasil, de uns anos para cá. Mas o que vem a ser MMA? O MMA ele veio do antigo Vale Tudo, né? Que começou nos meados de 90, 80. E quando foi para os Estados Unidos, ele foi lapidado, ele foi mudado um pouco para se encaixar na mídia, na televisão, e acabou mudando de nome. Em vez de Vale Tudo, que valia quase tudo, começou a ter um pouco de regras e acabou virando MMA, que é Artes Marciais Mistas. As regras do MMA. Muita gente critica o MMA por achar um esporte extremamente violento, que aparece às vezes os lutadores sangrando, golpes na cabeça. As regras do MMA, elas mudaram, elas estão se adaptando ou tem um pouco de mística em tudo isso?
Não, existe o sangue, existe o corte, né? Existe, às vezes, fraturas ósseas, mas o MMA é um esporte novo e está em evolução. E toda a coisa de evolução ela está mudando, é um mutante, né? Então as regras foram se adaptando para encaixar o modelo que tem hoje. E antigamente, então, trocavam-se as regras em cada evento. Então, o evento no Brasil, por exemplo, teve um episódio que os dois lutadores segurando na sunga, e a sunga acabou entrando nas nádegas, aí fica aquela coisa feia na televisão. A partir dali não podia mais segurar nos shorts. Aí a grade também, quando segurava na grade, era uma ajuda muito brutal, né, nos chutes, nos socos. E então beneficiava um atleta, acabou sendo também banida depois, que não pode mais segurar na grade. O Tank Abbott tentou jogar um lutador para fora do octógono. No outro UFC já não podia mais jogar um atleta fora, um lutador fora do octógono. Então as regras foram se moldando e foram se criando. Hoje existem quase 28, 29 regras, além das outras coisas que envolvem, né, o MMA. E hoje, para você introduzir ou tirar alguma coisa, tirar até, você pode tirar em cada evento, por exemplo, no Brasil, muitos eventos não deixam ter cotoveladas na cabeça. E nos Estados Unidos e no mundo inteiro pode. Aqui eu fui perguntar o porquê que eles tiravam, porque os eventos aqui ainda, infelizmente, pagam muito pouco para o atleta, e o atleta não tem dinheiro para ir no hospital então, fazer um curativo. E, então você não pode adicionar nada, você pode tirar da regra para fazer um evento. Mas a organização geral, ela vem de onde? Começou com o UFC, né? Aí depois teve a criação das comissões atléticas, que vieram do boxe. Então as regras começaram a se mudar ali, porque eu ia num estado lá, por exemplo, Maryland. Maryland podia jogar, o segundo podia jogar toalha, podia dar cotovelada. Aí eu ia para Pensilvânia, lá não podia jogar toalha, não podia dar cotovelada. Então era muito difícil para o árbitro, porque ali em cima, você não pode pensar, você está na cidade tal, estado tal, regra tal. Ainda mais no calor da competição. Exatamente. Então acabaram se tendo que unificar as regras para ajudar o esporte. E começou em Atlantic City, passou para Vegas e foram se criando as comissões em cada estado e foram unificadas as regras. Hoje essas regras são usadas no mundo inteiro. Hoje existe uma comissão atlética brasileira, né? Tem a comissão atlética americana, comissão atlética canadense, já se criou uma na Europa, né, em cada país, e quando o país não tem, o próprio evento atua como comissão atlética. Mas as regras hoje são várias para cuidar da integridade do atleta. E esse aspecto do excesso de violência, você concorda? Acha que dá para melhorar ou é um esporte de contato que vai continuar assim? É um esporte de contato, né? Eu concordo porque eu vivo disso, vivo nisso, cresci fazendo isso, né? Eu comecei do judô, depois passei para o jiu-jitsu. Antigamente o vale tudo era muito desorganizado, era muito bruto, porque ele queria... Que não tem nada a ver com a antiga luta livre, né? Que era aquela... Não, aquilo era um pouco... Marmelada, que um pulava em cima, exatamente, não tem nada a ver com aquilo. O vale tudo era uma luta, como o nome fala, livre, sem muita regra. O que acontece no vale tudo era provar qual arte marcial era a mais eficaz. Então aí vinha o karateca, o judoca, o jiu-jiteiro, o kickbox. Eu sou o melhor, eu sou o melhor lutador do país, eu faço isso. O jiu-jitsu veio para falar, você é o melhor, então vamos lutar. Vamos ver quem é o melhor. Então era para provar que o jiu-jitsu era a melhor arte, a mais completa. Quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi como vale tudo, foi como jiu-jitsu. Dali, como o Estado americano, ele não existia o jiu-jitsu lá, ele tinha o wrestling, né, e o boxe. Então acabou que toda a academia, quando eu cheguei lá em 1988, todas as academias se chamavam karatê, 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 porque não existia uma diferença entre artes marciais. O MMA, ou Vale Tudo na época, e o jiu-jitsu veio para trocar como se fala, ignorância do país, porque existem várias artes marciais, e ali começaram a querer saber o que era jiu-jitsu, que ele começou a bater em todo mundo. Só que passou um ou 2 anos, o jiu-jitsu começou a ficar fraco porque as pessoas
De wrestling começaram a fazer jiu-jitsu. De boxing começaram a fazer jiu-jitsu. Então os caras do jiu-jitsu, os lutadores de jiu-jitsu, não aprendiam muito boxe, eles só queriam fazer o jiu-jitsu. E acabaram perdendo, né, as posições, e aí começou o cross-training, né, que você, sabendo jiu-jitsu, você teria que aprender Muay Thai e wrestling, ou judô, né, um pouco de judô. Então acabou que todas as artes marciais têm alguma coisa de bom. Então um bom lutador tenta pegar tudo que é bom de cada arte, para virar um bom lutador de MMA. E caiu no gosto do brasileiro, né? Com certeza, né? Eu acho que essas lutas corporais vêm lá da época de César, né? Lá da antiguidade. Sempre as pessoas gostam de luta. Disputas, né? Para ver quem é o melhor. Mas o boxe, por exemplo, na geração mais nova, eu gosto muito de boxe. Mas, todos nós. Mas se você pega um garoto aí de 15 anos, 16 anos, ele já não gosta tanto do boxe. Mas porque por quê? Acho que a ausência de campeões. Exatamente. Agora, ele não gosta só a ausência do de MMA. campeões, porque esses campeões existem. Em todas as categorias de boxe existem campeões, mas não existem mais campeões carismáticos. Exato, como recentemente faleceu. Como Muhammad Ali, como Mike Tyson. Então essas figuras, se o MMA perder, também fica parado, porque olha a Fórmula 1. Né? Quanta gente assistia a Fórmula 1 na nossa época? Ayrton Senna. Todo mundo acordava cedo no domingo para ver a corrida. Ayrton Senna não teve um piloto expoente que nem ele, então acaba sendo um pouco mal para o esporte. Então o que o UFC tenta fazer? Criar ídolos. Se você não tem ídolos no esporte, pode ser qualquer esporte, ninguém olha. Então o boxe perdeu um pouco disso, desse brilho de ter um embaixador para a marca. Porque a própria luta do Tyson, quem não gostava de boxe, assistia. Não, mas vamos ver, ele vai derrubar o cara rápido. Vamos lá, essa luta é rapidinha, é um assalto, ou no máximo aí 2 assaltos se resolve. Mas o MMA parece que realmente caiu no gosto do brasileiro. Nós temos algumas passagens aqui, eu queria que a produção já deixasse ok ali. Queria que você comentasse alguns lances aqui, algumas lutas que a produção preparou. É do Pezão primeiro. Pode soltar. Deve ser a Pezão com o Frank Mir. Esse é o Pezão. E o Frank Mir ali. Então, existem lutas, né? Porque peso pesado, por exemplo... Nessa parte que eu te pergunto, que vai socando a pessoa... Então, os pesos, né? Quando vem pequenos até os mais pesados, por que o peso pesado ou meio pesado, as pessoas gostam de assistir mais, tem muito mais audiência? Porque a força, a potência deles são muito maiores. Como no os boxe, pesos moscas, então, pesos moscas, pesos leves, eles não conseguem, não têm a força. É difícil um atleta, um lutador que tenha a potência de derrubar o outro. Então a luta é muito técnica. Eu prefiro, muitas vezes, assistir uma luta de pesos mais leves, porque são muito técnicos. Os pesos pesados são mais lentos, menos técnicos, mas quando pega uma porrada, um petardo na cabeça, torna. Mais espetáculo. E aí pode ser qualquer um deles. Por isso que às vezes tem esse cara perdeu, porque não importa, né? Pegou ali, cachola dormiu, não importa quem é e a técnica que ele tem. Que às vezes pega uns socos que não tem jeito. Então as pessoas preferem um pouco mais o peso pesado. Nessa parte aqui, se der para voltar ao finalzinho aqui, eu queria só para entender onde entra a parte do árbitro. Exatamente. Aqui. Se puder voltar, porque uma hora ele cai ali? E começa a ser socado. Quando é que o árbitro tem que entrar no meio para parar? Quando o lutador não consegue mais se defender inteligentemente. Certo, aí ele caiu. Então aquele caiu, ainda, tá vendo? Ele está tentando se defender. Agora a mão dele já foi, Ali eu já podia ter parado. O que acontece? Às vezes a gente espera 1 ou mais 2 socos porque o público reclama. Se você interrompe só que hoje está tendo um movimento médico, porque a gente tem que preservar a integridade do atleta. Então, às vezes eu sou taxado de anti-brasileiro ou eu paro as lutas muito cedo, porque eu preservo a integridade do atleta. Eu não me importo o que as pessoas falam comigo fora. Acho que o principal é a integridade. Exatamente. O meu trabalho é esse. Então, as pessoas podem criticar, podem falar, mas eu tento sempre usar as regras numa luta. Eu falo, pode ser meu irmão, pode ser meu primo, pode ser que eu arbitro lutas principais com brasileiros, porque eu já estou lá há 17 anos, então eu já tenho uma disciplina, uma ética que as pessoas já conhecem, que eu não tenho bandeira, quando eu entro no octógono, todo mundo é igual.
pode ser mulher, pode ser homem, que vença o melhor. Eu não me importo quem seja. Às vezes a gente gosta do lutador que está lá, tem mais afinidade, mas lá dentro ele vai ter que fazer o trabalho dele. Eu faço o meu. Então, às vezes as pessoas pensam, reclamam, vai parar cedo, ou agarrei a grade e você me tirou ponto. A regra diz, né? Agarrou a grade é falta. Bateu atrás da cabeça é falta. Então, você bateu, foi sem querer? Mas não deixou de cometer a falta. Exatamente. Então, as pessoas não entendem muito isso. As categorias são por peso também, como no São boxe? por peso. Quantas categorias tem? Acho que hoje devem ter 8. 8. É. Do peso leve até o peso pesado, pesado. mas a divisão é feita nisso. Quanto tempo dura uma luta? São dois tipos. Então, são dois tipos nocaute. de tempos, que é o tempo normal, que são 3 rounds de 5 minutos, com descanso de 1 minuto por round. Aí tem as lutas principais e as lutas de cinturões, que são 5 rounds de 5 minutos, com descanso de 1 minuto por round. Varia de 15 a 25 minutos. Exatamente. E, por exemplo, existe a interrupção técnica também, se de repente está sangrando muito, para ver se para de sangrar? Então, eu faço muito cursos, né? Eu vou em bastante palestras, porque se você tem um corte na sobrancelha que seja acima da sobrancelha, esse corte você pode deixar o cara lutar mais tempo, porque não afeta muito os nervos e vasos que existem aqui. Agora, se você corta abaixo da sobrancelha e continua a luta, por isso você vê às vezes um lutador que ele é assim, ó. Ele não consegue, ele está olhando para você, ele está assim, porque isso aqui morreu. Porque cortou e continuou batendo, então isso aqui tem causa um dano físico para sempre. Então a gente sempre tenta ver se o corte para cima, para baixo, né, horizontal, vertical. E muitos árbitros não sabem disso porque não fazem cursos, não fazem palestras, acham os donos da verdade, porque está há 25 anos no MMA ou no Vale Tudo. Então eu faço muito curso, eu assisto muita palestra e dou palestras também, porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Então às vezes as pessoas, você parou com aquele cortinho, mas não sou eu. A minha posição é, chamo o médico decide. Examina, vê se tem condição ou não, como é feito no boxe também, né? No caso do boxe, o médico fala, olha, se sangrar de novo, acabou. No MMA já não é nem se sangrar de novo, porque o que acontece no corte, que seja, né, ou acima da sobrancelha ou abaixo, o sangue não pode estar cobrindo o olho, porque ele tem que enxergar. Se ele não está enxergando, é problema. Só que hoje existem tecnologias que estancam o sangue muito melhor do que antigamente. Então os cutmans, né, eles estão bem treinados para isso, e a posição deles é exatamente isso, ajudar o atleta a continuar na luta. Se sangra muito, não tem jeito. Nós temos uma outra luta, aqui eu queria que a produção colocasse, é do Gregor. GSP, George St. Pierre. Isso, pode rodar, por favor. Com Johnny Hendricks. Essa foi uma luta famosa. Está esperando o resultado. Essa luta eu até fui meio cobrado pelo UFC. Exato, porque parece que teve uma dúvida. Teve uma polêmica, porque arbitrando, eu achei que o Hendricks ganhou. O Hendricks é o de barba. É. Esse daqui. Isso, e quem ganhou foi o St. Pierre, né? Porque quando a gente arbitra, a gente olha a luta diferente do que um juiz. Né? Porque o juiz, a diferença de um juiz e de um árbitro, o juiz ele analisa a luta tecnicamente, né? A potência dos golpes, e o árbitro ele já vê outra coisa, né? As faltas, se ele está segurando na luva, se ele está em condições de lutar. Então a gente não vê muito a técnica dele, só que você consegue ver quanto o atleta bate no outro, a potência, né? Você pode reparar a cara do St. Pierre e a cara do Johnny Hendricks. Então o que eu acho que aconteceu ali é toda vez que o St. Pierre tentava acertar a cara do Hendricks, na esquiva dele acertava, mas não tão forte, e ao contrário do Hendricks, quando batia com potência e acertava mais forte. Esse foi uma luta, ela terminou empatada, e aí a decisão foi por pontos. Isso, seria isso? Teve juízes. Quantos juízes tem? 3 juízes. Um em cada ponta do octógono, ou do cage, né, da grade. Para não dar empate, lógico, os 3. Porque eles não podem combinar também, né? Porque antigamente eles sentavam os juízes um do lado do outro. Aí ficava assim... O que você achou daquilo? Né? Aquele tá melhor, aquele tá pior. Então acabou. Agora senta você, eu aqui, ele lá, e cada um resolve o seu. E cada round é recolhido as papeletas para você não poder rasurar depois. Então o resultado é dado por round? Por round.
Não é no final da luta só achar, olha, quem você acha que ganhou? Exatamente, não. Porque o que acontece? Vamos supor aqui, né? As regras estão mudando ainda, até teve outra mudança agora, mas vamos supor que a gente está em casa assistindo uma luta. Aí nós temos nossas esposas, cachorro, filho, aí nós estamos lá, Saint-Pierre, eu tô com o Saint-Pierre, você tá com o Hendricks, aí a gente chega, aí a luta está acontecendo lá e nós estamos aqui, saúde, olhando aqui, ó. Mas está perdendo o detalhe ali da luta. Exatamente, o juiz está assim, né? Então, a diferença de quando o primeiro round agora nós estamos lutando, você me acertou 10 socos e eu não te acertei nenhum, né? Ou 2, vai. Mas a luta foi bem parelha. Você ganhou o round. No segundo round, você também me acertou 10 socos, eu acertei 5. Mas os seus socos também foram um pouquinho mais violentos, mas não fez muito na luta. Você ganhou o round. Isso o juiz já deu o resultado do primeiro e já deu o resultado do segundo. Aí chega o terceiro, vou lá e te massacro, você cansou, eu tô te martelando, cotovelada, você cortou inteiro. Antigamente, se eu não te quase matasse, não dava um 10-8. Hoje já tem que dar o 10-8, mas antigamente dava um 10-9. Então, 10-9, eu ganhei o terceiro round muito. Eu ganhei os outros dois pouco, eu ganhava a luta. Você ganhou a luta. Hoje já estão incentivando a, nesses casos, dar até um 10-7, né? Então 10-8, por quê? Porque fica mais justo, né, fazer isso. Porque se eu fui e quase determinei você, né, nocauteei você no terceiro round, a diferença foi muito maior do que nos outros. Foi muito maior do que os seus 2 rounds, que você só me deu uns tapas ali. Engano. Vamos no terceiro aqui, é o Minotauro. Se a produção já estiver no ponto, é uma luta do Minotauro. Então, essa luta é do Minotauro com o Randy Couture. Eu sou fã dos dois, né? Porque o Randy Couture, ele foi um ícone do MMA no começo, né? Lá na época... Porque assim, quando o MMA começou, a gente era taxado de bandido, de pit boy. Esporte agressivo, né? Somos todos brigões. E não é, né? Nós somos... tem técnicas, tem coisas... E ó, você pode ver, o Minotauro derrubou o Randy Couture, falou, agora vai acabar ele, vai terminar ele. Não conseguiu, daqui a pouco você vê o Minotauro derrubando, o Randy Couture derrubando o Minotauro, aí fala, agora ele vai terminar o Minotauro. E o Minotauro sai. Então a luta foi muito interessante por isso, porque os dois são guerreiros. E o Randy Couture foi um embaixador para o MMA excepcional, porque o cara... nível olímpico, né? Ele foi de wrestling para a Olimpíada. E aí ele também foi campeão em 2 categorias. Ele é um cara que fala muito bem, é um cara educado, ele não é briguento, ele não é marrento. Então, agora ele derrubou o Minotauro. E aí tá por cima, achei que ele ia finalizar o Minotauro aí o Minotauro sai para cima dele. Então a luta foi muito interessante por isso. Porque foi uma luta disputadíssima por 2 caras excelentes, tá vendo? O Minotauro de novo, achei que ele ia finalizar ali, acabou não. E aí a luta foi pro final e foi por pontos no final? Foi por pontos. E quem ganhou a luta? O Randy Couture. Ganhou por pontos. Ele é americano? Ele é americano. Hoje ele faz filmes, né, de cinema. Eu até esqueci o nome agora. Mas ele já fez, acho que 2, 3 filmes. A produção até tinha me falado de um filme, se puder resgatar o nome, por favor, de um filme, uma série que ele participou. O Mercenário 3. Mercenários 3. Agora, de novo, o Minotauro derrubou. Exatamente. Então, nessa parte, ele ainda está com a mão defendendo e ninguém vai interromper. Agora, se ele baixar a mão e deixar a guarda aberta, tem que parar. Então, porque assim, né? Se ele está olhando e tentando se defender, eu tenho que continuar a luta. Se a mão cai ou o olho dele virou, aí parou. Já acabou, né? E aí eu não sei, vendo assim, porque eu não lembro nem quem ganhou agora, mas vendo assim rapidamente, o Minotauro parece que dominou mais. Exato, pelos lances aí. Então, mas você vê, parece que a gente precisa ver a luta inteira para decidir quem ganhou, né? Existe um limite de idade para se começar na prática do MMA? Na prática do MMA, eu não recomendo, né, uma criança começar a lutar o MMA. Eu acho que, como o MMA é uma mistura de artes marciais, né, artes marciais mistas, então todas as artes marciais estão no MMA. Então se você faz um judô, você faz um jiu-jitsu, você faz um muay thai, você está fazendo o MMA, mas uma fração dele. Então meu filho, por exemplo, ele tem 9 anos, ele com 4 começou a fazer judô, porque eu vim do judô, não só porque eu vim do judô, mas eu acho que a disciplina, as regras, as éticas, né, toda essa cultura japonesa, o judô
me ajudou muito. E aí, quando eu passei para o jiu-jitsu, o jiu-jitsu era da família Gracie, né? Veio toda aquela linhagem de brigas e para provar que o jiu-jitsu era melhor, e não tinha muita disciplina. E com a junção, né, com a vinda de outros lutadores de outras artes para o jiu-jitsu, acabou ajudando o jiu-jitsu para ser o que é hoje. Porque quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, eu comecei a misturar um pouco do judô. Então, quando eu fui numa academia no Rio de Janeiro, não existia começo, meio e fim. Eu não tinha instrução. E no judô você cumprimenta para entrar no tatame, você cumprimenta para começar a aula, você tem um aquecimento, você tem as técnicas e você tem a luta. Então a gente acabou passando isso e então as pessoas começaram também a adotar isso, porque sem regras não existe nada, né, no mundo, não só esporte. E quem é o campeão mundial atual? Sábado teve um do meio médio, quando o Anderson Silva era campeão, que era o Luke Rockhold, que todo mundo achava que ele ia ser o campeão por um tempo muito longo. Iam lutar, o Chris Weidman, que ganhou do Anderson Silva, ia lutar com ele, acabou se machucando. Há 2 semanas e meia convidaram o Bisping só para encher cumprir tabela. Cumprir tabela. E ele acabou ganhando, porque o outro menosprezou ele e ele acabou ganhando do Rockhold. Então, o Bisping hoje ele ganhou o TUF e aí depois hoje ele é campeão do meio médio. Peso pesado, o nosso campeão, que era o Verdun, acabou perdendo, né, a luta por Miocic, porque ele, Stipe Miocic, que ele chama, né? Ele, acho que entrou, isso é a minha opinião, né? Acho que ele entrou um pouco afoito demais, ele não seguiu, né, a estratégia da luta, acabou perdendo muito rápido. Então, os brasileiros hoje só têm um cinturão, né, com o Rafael dos Anjos. Eu acho que o Brasil hoje está voltando naquela mesma época, quando o jiu-jitsu foi para os Estados Unidos, né, o Vale Tudo foi para os Estados Unidos, acabou tendo essa mudança, essa evolução do esporte. Eu acho que o brasileiro hoje tem que evoluir nos treinamentos, nas táticas, né, porque as pessoas aqui são muito bairristas e Exato. O americano não. Então, o americano tem a vantagem que ele treina com qualquer um, ele vai lá, ele quer aprender, ele quer ajudar, ele quer treinar. E treina feito louco. Treina feito e come bem, né? Tem uma estrutura também. O Brasil não tem uma estrutura que tem os Estados Unidos, mas eu aconselho qualquer lutador que queira ser profissional tem que sair do país. Ficando aqui, vai ficar na mesmice, vai ficar no bairrismo e não adianta. Queria mais uma vez te agradecer aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à sua disposição algum recado, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu quero só que as pessoas interessadas em fazer curso de arbitragem, entrar nesse meio do MMA, podem procurar no Facebook, né, Mário Yamazaki, ou então minha página mariamazaki.com, eu tenho o Instagram também, Yamazaki MMA, estão todos convidados aí e vamos para a luta. Mário, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.